Eu já sei o que você está pensando agora. O fim do ano está chegando, não é? E junto com o fim do ano, vem várias coisas que naturalmente deixam a gente alegre. Tem aí para muitos, 13º, não é? Cesta de Natal da firma, não é? Com aquele famoso panetone balduco dentro. Tem férias, não é? Muitos tiram férias coletivas, ou pelo menos tiram alguns dias aí entre Natal e Ano Novo. Tem a ceia do Natal. E aí eu já sei o que você vai fazer, você vai chutar o balde assim como eu, não é? Então, obviamente tem a virada do ano, né? Deixa a gente alegre, tá com a nossa família, amigos, ver os fogos, comer um monte mais uma vez. Então tem muitas coisas que deixam a gente alegre nessa época do ano, no fim do ano. Mas hoje eu não quero falar de nenhuma delas. Eu quero falar da única coisa que realmente vai te tornar alegre. Não por 1, 2 dias, 1 ou 2 semanas no fim do ano, mas o ano inteiro. E a única coisa capaz de te dar uma alegria que não é temporária, mas uma alegria perene, é um relacionamento com Deus. Por isso que hoje o tema da nossa aula é a alegria do Senhor. Alegria do Senhor. Então, para muitos que estão acompanhando as nossas pregações do staff, que é a nossa reunião de segunda-feira à noite, para os líderes da igreja, nós estamos estudando um livro na Bíblia, que é o livro de Neemias. E é um livro que fala muito sobre liderança. E eu tenho uma convicção profunda no meu coração. Se você decidiu seguir Jesus Cristo, você é um líder. Porque você decidiu seguir um líder. Isso faz de você um líder também. Então, aprender sobre liderança é importantíssimo para cada cristão hoje aqui na igreja. E Neemias foi um dos maiores líderes da Bíblia, porque ele liderou a reconstrução dos muros de Jerusalém anos depois do exílio. Então vieram os povos inimigos da Babilônia, eles destruíram Jerusalém, destruíram o templo de Deus, as muralhas, mas mais do que isso, eles destruíram ainda as convicções do povo. Eles foram levados para a Babilônia por 70 anos. E depois de muito tempo, surge um herói na fé, chamado Neemias, que era copeiro do rei. Ele sequer tinha recebido essa responsabilidade por alguém, mas ele decide voltar para Jerusalém para poder reconstruir o povo dele. E é isso que ele faz. E o livro de Neemias é muito famoso por contar a história da reconstrução do muro. Só que tem um porém. O muro é reconstruído em 6 dias somente. Em 6 capítulos do livro. O livro tem 13 capítulos. Então, se a gente pensar numericamente o número de capítulos, menos da metade do livro conta sobre a reconstrução do muro em si. A outra metade conta do que é, na minha visão, o coração do livro. Que não é a reconstrução do muro, é a reconstrução do povo. Então Deus não está interessado numa estrutura só. A estrutura só tem algum sentido para proteger aquilo que está dentro dela. Isso é o que é precioso para Deus, é o povo dele. E nós somos o povo de Deus aqui hoje, amém? Então isso é o mais importante. Obviamente, com os anos a estrutura da igreja vai crescendo. Nós podemos ter mais microfones diferentes, ter um telão, ter isso e aquilo. Mas de verdade não é o mais importante. O mais importante são os nossos corações devotos a Deus essa manhã. É isso que alegra a Deus. E é isso que nos alegra de volta. E é isso que eu quero falar, porque é o tema de Neemias capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10 que nós vamos ler hoje. Vamos comigo em Neemias 8, versículo 1. E o tema é a alegria do Senhor.
Tem aqui alguém alegre essa manhã? Alegre no Senhor. Neemias 8, versículo 1. A Bíblia fala: quando chegou o 7º mês, e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Você já participou alguma vez de um culto no parque? Então, isso está na Bíblia. É bom ter cultos no parque, não é? Então, pensa só, Neemias chamou o povo a repovoar Jerusalém, depois dos muros serem reconstruídos. Porque sem os muros, eles estariam muito vulneráveis aos ataques inimigos. E uma vez que eles terminaram essa estrutura, estima-se que 2% dos judeus que estavam na Babilônia, no conforto das suas casas, no império mais poderoso, decidiram retornar. Isso foi um ato de coragem desses judeus, porque eles voltaram para uma cidade destruída, que podia ser invadida de novo a qualquer momento, mas eles fizeram isso, porque a alegria deles não estava no conforto, estava em Deus, no Senhor, amém? E Neemias foi um dos precursores aqui. Obviamente, como ainda não tinha muita estrutura, só restou fazer um culto no parque, no caso na praça, amém? Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Você percebeu o que a gente acabou de ler? Não só aqui aparece Neemias, aparece um outro herói na fé, um outro líder incrível na Bíblia, chamado Esdras, e tem um livro só dele. Se você voltar aí um pouco, tem um livro escrito Esdras. É esse Esdras. Aqui fala que ele era um escriba. Então vamos entender o seguinte. Naquela época, eu não sei se vocês vão se relacionar com isso que eu vou falar, porque é uma coisa muito distante da nossa época. Às vezes até difícil imaginar. Talvez alguns aqui mais velhinhos vão entender, mas... Né? Mas naquela época não tinha eclésia. Não tinha um aplicativo no celular que tinha todas as informações da igreja, inclusive um aplicativo da Bíblia embutido. Então você não tinha Bíblia no celular, você consegue imaginar isso? Não tinha sequer uma Bíblia como essa que a gente tem. Você pode comprar em qualquer loja por aí, livraria, etc. Então, como eles liam a Bíblia? Normalmente se lia em pergaminhos. Você tinha pergaminhos de papiro, era o mais comum. Mas, às vezes, os pergaminhos eram escritos em couro de animal mesmo, ou ainda na pedra. Então, tinham várias formas para você transcrever a Bíblia e passar ela adiante. E quem eram os responsáveis por fazer isso eram os escribas. Eles estudavam para ser especializados em transcrever da forma mais precisa possível para que nada se perdesse. Isso é uma das garantias que a gente tem hoje, de que a Bíblia que a gente tem não foi alterada. Porque esses caras eram profissionais disso, eles levavam super a sério passar adiante a palavra de Deus. Então, Esdras era um escriba, não só um escriba, ele era um sacerdote também. E Esdras era incrível. Obviamente, você não ia ter um livro na Bíblia por qualquer coisa, né, com seu nome. E aqui tem Esdras e Neemias. Para os que são um pouquinho nerds, como eu, você deve ter visto um filme que chama Vingadores, da Marvel, não é? E uma das coisas mais legais dos filmes de super-herói é quando um outro super-herói aparece, que não tem nada a ver com aquela história, não é? E aí está o Capitão América, do nada tem um Homem de Ferro. Você fala, mas por que está acontecendo isso? Eu não estou entendendo nada mais. Normalmente isso acontece quando surge um grande problema, maior do que um herói sozinho conseguiria resolver, porque senão ele resolveria sozinho. Agora, se você gosta do universo Marvel, eu espero que você fique ainda mais animado com o universo Bíblia. Porque isso aqui é um capítulo estilo Vingadores. Não é? E não é que tem um Thanos aqui destruindo metade do mundo, do universo. Tem um problema muito maior. E a gente vai ler aqui no versículo 2. Fala assim: assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia que era constituída de homens e mulheres,
de todos os que podiam entender. Ele leu em voz alta desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anarias, Urias, Ilquias e Mazéias. E à esquerda estava Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e esse podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados com o rosto em terra. Bom, se você está nos visitando hoje e achou algumas coisas aqui peculiares, ou como algumas pessoas, vai lá, irmão, prega. Tá vendo? Se você achou algumas coisas curiosas, tenta se imaginar nesse culto aqui. Bom, vamos entender o que está acontecendo. Primeiro, aqui Esdras, que era escriba e sacerdote, ele convocou uma assembleia, um culto, como a gente está tendo hoje, na praça. Quanto tempo durou esse culto? Desde o raiar do sol até o meio-dia. Então nunca mais se queixe que o culto é longo na sua vida. A gente podia ter um culto de Esdras um dia. Mais ou menos 6 horas de culto. Lendo a Bíblia. Olha que incrível. Ele leu basicamente todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então é muita coisa. Imagina um culto inteiro só lendo, páginas e mais páginas e mais páginas. E aí diz que ele estava numa plataforma mais alta, para as pessoas poderem ver ele. Talvez ele tinha 1,70 m como eu. Ia ser difícil observar com uma multidão. Além disso, aqui as pessoas estavam animadas, falando amém, amém. Então você viu, tinha uma resposta para a pregação. Então as pessoas não estavam estáticas, dormindo, cochilando, desanimadas. As pessoas estavam alegres. Por uma razão bem simples. A palavra de Deus estava sendo pregada. E esse é o nosso primeiro ponto de hoje. A alegria de ler a Bíblia. Então, o sermão de hoje gira em torno de um denominador comum nos capítulos 8, 9 e 10, que é a Bíblia. A gente vai ver a mudança que a Bíblia trouxe para o povo. Muito maior que a mudança que o muro trouxe. Então, nenhuma estrutura na face da terra tem o poder que a palavra de Deus tem. A estrutura pode deixar a gente alegre 1, 2 dias, como uma ceia de Natal, como uma ceia de Ano Novo, os fogos de artifício, onde quer que se passe a virada do ano. Mas a Bíblia tem o poder de nos deixar alegres o ano inteiro. É uma alegria que vem de Deus, irmãos. E qual que era o grande problema que motivou Esdras e Neemias e outros líderes se juntarem? Se você notar bem, aqui fala que se passaram 7 meses desde a reconstrução do muro. E a Bíblia não tinha sido aberta. Imagina 7 meses sem ler a Bíblia. Então, quando Esdras abriu a Bíblia e começou a pregar, as pessoas ficaram maravilhadas. Para falar a verdade, com a destruição de Jerusalém, é de se imaginar que muitos pergaminhos se perderam. Então a Bíblia se tornou muito escassa, não é como hoje, que qualquer um tem acesso. E para esses judeus, talvez foram anos e mais anos sem ter contato com a Bíblia, sem conhecer a raiz e a essência deles. Mas mais importante que isso, sem conhecer a raiz e a essência de Deus. Então, quando eles ouviram a Bíblia sendo pregada, para eles foi algo que motivou muita alegria. Quem estava aqui, por exemplo, no primeiro culto que a gente teve presencial pós-pandemia? Só para saber. Se você levantou a mão, você vai lembrar com certeza desse culto. Porque foi um culto histórico, um culto marcante. A pandemia trouxe algo que, às vezes, pelo costume do hábito, a gente se esquece. Quão precioso é estar como igreja. E depois de meses e mais meses, sem ter alguém junto com você, adorando a Deus, eu lembro que muitos, na primeira canção do culto, começaram a chorar.
Lembra disso? Então, essa deve ter sido a alegria deles aqui. Imagina, sem ter tido esse contato próximo com a Bíblia, agora ela está sendo pregada diante deles. Então, irmãos, a alegria que nós temos de ter um contato diário com Deus, através da palavra dEle, é uma alegria sem igual. Isso trouxe uma mudança profunda no povo. Se você pular aqui comigo, no versículo 18, do mesmo capítulo, fala, dia após dia, desde o primeiro até o último dia da festa, Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante 7 dias. E no 8º dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. Então, o simples fato de estar maravilhado com a Bíblia, nesse primeiro dia que ela foi lida, fez com que eles quisessem ler a Bíblia todos os dias. Então não é assim. A gente é radical e a gente é constante naquilo que a gente ama. Se você faz algo todo dia da sua vida, é porque você ama isso que você faz, não é? Se você dedica muito tempo, você é radical, que eles leram por 6 horas, é porque você ama isso. Então choca a gente pensar que eles leram a Bíblia 6 horas no culto, não é? Mas choca você passar 6 horas fazendo compra de Natal? Choca você passar 6 horas vendo uma série nas férias? 6 horas jogando videogame? Mas nenhuma alegria dessas que eu citei se compara com a alegria da Bíblia, amém, irmãos? Por isso a nossa convicção, como discípulos, assim como de Esdras, é ter um contato diário com a Bíblia. Primeiro ponto de hoje, alegria de ler a Bíblia. Versículo 7, vamos seguir lendo aqui. Os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Josazabe, Anã, Pelaías, instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então, como é de praxe, depois que eles leram a Bíblia, ninguém entendeu nada. Não, mas fala sério, você já leu o livro de Números sozinho? Levíticos? Já leu aquela parte da lei em Êxodo? É difícil de entender, não é? Principalmente quando você nunca leu antes. Então, eu consigo me compadecer das pessoas aqui. Agora, por isso é necessário, e foi necessário aqui, alguém para interpretar e explicar o que estava sendo lido. Então, você precisava de um pregador. E a função do pregador, ao mesmo tempo que é importante, como fala Romanos, não é? Se não tiver alguém para ser enviado e pregar, não é possível sequer crer em Jesus. É uma função importante, indiscutivelmente. Mas não é uma função tão importante assim, se você para pensar. A Bíblia é um livro simples de se interpretar, depois que você entende o processo. Sabe como interpretar a Bíblia? Deixa ela interpretar ela mesma. Então, a Bíblia se autotraduz. Você não precisa fazer marabalismo aqui, não é? Fala essa palavra, é difícil? Não. Você não precisa, entende? Se desdobrar, você não precisa de um segredo, de uma fórmula secreta, que só você entende a Bíblia daquele jeito. A Bíblia foi escrita para todos, para ser acessível a todo mundo. Principalmente o Novo Testamento foi escrito ainda por homens ordinários, a Bíblia fala, iletrados. Entende? Eram pessoas simples que escreveram para pessoas simples. Então você não precisa ter um pós-doutorado em não sei o que lá para entender a Bíblia. Não, é muito simples. Mas ainda assim é necessário alguém para explicar. Isso, na verdade, serve principalmente para uma coisa, irmãos. Para encurtar o processo, só. Mas é seu dever ainda assim, saber interpretar a Bíblia por você mesmo. Para você não acreditar simplesmente em quem está aqui na frente pregando. Isso é ser um bereano. Você lê a Bíblia, mas você medita nela por si só. Você estuda a Bíblia, você examina, porque em Atos 17, os bereanos fizeram isso, lembra? Alguns judeus na Bereia,
e Deus considerou o coração deles nobre. É nobre aos olhos de Deus você saber interpretar a Bíblia por ela mesma, por você mesmo. Amém? Versículo 9. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: esse dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: podem sair, comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque esse é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado, e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhe foram explicadas. Então, mais uma vez, o tema alegria aqui. O povo fez uma festa por simplesmente ter entendido o que estava dizendo na Bíblia. E não é assim quando você tem um insight, quando tem uma escritura que, sei lá, por anos você não entendia. E aí você lê, ou você, não sei, ouve de alguém, ouve uma pregação e fica claro. É uma grande alegria, não é? É a alegria que eles tiveram aqui. Mas a alegria, de novo, depois de ter anos e anos, e meses sem nenhum insight. Eles fizeram uma festa. Na verdade, primeiro, eles ficaram tristes, porque eles viram que eles estavam em pecado. Depois de não ler a Bíblia por tanto tempo, obviamente, tem muitas coisas que eles não estavam obedecendo. A gente vai ver algumas delas já. E a primeira reação deles é muito natural de se esperar. Eles ficaram tristes. Eles choraram. Imagina, qual foi a última vez que você chorou no seu tempo com Deus? Por ver algo que você não estava praticando. Que você ficou triste nesse nível. A Bíblia cortou o coração deles. Tem um amigo meu, um grande amigo meu, que estudou a Bíblia comigo, meu primeiro discipulador, que vai estar aqui em São Paulo semana que vem para visitar a família dele, e vai pregar para a gente no culto do próximo domingo, Danilo Bataglin, que lidera a igreja em Bogotá, na Colômbia. Palmas para o Danilo. Amém? Muito bom. Ele costuma dizer algo: se está cortando, é porque está funcionando. A Bíblia foi feita para te cortar. Se você vem num culto e não fica nem um pouco triste, esse culto não serviu para nada. Era melhor ver da sua casa, entende? Porque a Bíblia foi feita para cortar. É uma espada. Ela penetra no nosso coração para cortar o pecado dele. Isso naturalmente dói e faz a gente ficar mal às vezes. E é bom ficar mal, principalmente quando você é confrontado com o seu pecado. Muitos pensam na Bíblia só para trazer conforto. E a Bíblia conforta. Mas para te confortar, ela precisa te confrontar primeiro. O povo foi confrontado. O povo ficou mal aqui. Mas aí, eles caíram num segundo problema. Você vê seu pecado, você fica mal. E aí, ao invés de simplesmente, ok, eu vou mudar e me arrepender. O que a gente faz? Meu Deus, eu estou mal, eu estou muito mal. Eu tô horrível agora, eu não sei se eu sou discípulo mais. Eu estou em pecado, eu não vou para o céu mais. Eu estou inseguro, eu estou tremendo aqui. Preciso ser restaurado. Não é assim que às vezes a gente fica cheio de culpa, cheio de insegurança. E aí o que acontece é que a gente termina ficando mal por ficar mal. Não é nenhum desafio que eu vou te dar agora. O desafio de hoje é ler a sua Bíblia todo dia, no primeiro ponto. Mas o meu encorajamento para você, se você tem a tendência de ficar assim, é ficar mal uma vez só. Por que ficar duas? Sério? Uma não está bom já? Eu acho que está. E por isso que aqui Esdras na verdade, os sacerdotes e os levitas, eles tranquilizam o povo e falam: se acalmem, é verdade, a gente não estava fazendo o que está escrito, mas agora a gente vai fazer. Então, muitas vezes quando você vê o seu pecado, já deve ter acontecido, não é? Você estava num pecado que você nem tinha noção que você estava fazendo. E aí chega alguém, abre a Bíblia, te discipula com amor, isso te corta por dentro. E ao invés de ficar
extremamente mal, fica alegre. É nesse contexto que vem o versículo mais famoso de Neemias, que é: a alegria do Senhor os fortalecerá. É o que Neemias fala: quando você vê o seu coração e o seu pecado, isso é uma boa notícia. É um motivo de ficar alegre. Entende? Eu vi muito meu pecado esse ano, irmãos. Muito meu coração. Eu vi ainda coisas que, como igreja, a gente precisava mudar. E sabe o que eu acho que eu vou ver ano que vem? Mais coisas do meu coração. Mais coisas na igreja. E cada vez que eu vejo, eu decido ficar alegre. Alegre. E é o nosso segundo ponto. Alegre de ser cortado pela Bíblia. Entende? Obviamente, quando eu falo coisas da igreja, não é que a gente tem uma falsa doutrina, não é algo assim drástico. Mas a gente vai ver o tempo todo coisas. E é um motivo de ficar alegre. Porque senão a gente vai entrar num loop, que é ficar mal por ficar mal, duvidar, desanimar e desistir. E tudo isso poderia ser evitado se você simplesmente fica alegre. Então, cada pecado que você vê, na verdade, é uma oportunidade que Deus está te dando para ser mais como Jesus. Isso não é um motivo de grande alegria? Para mim é, irmãos. E é o nosso segundo ponto. Alegria de ser cortado pela Bíblia. Versículo 13. No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes, os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras para estudarem as palavras da lei. Descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado, por meio de Moisés, que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do 7º mês. Então aqui eles descobriram, entre outras coisas, algo que eles não estavam fazendo. Se você vai no Pentateuco, tem uma série de festas que são ordenadas para que o povo celebrasse. Então Deus quer que a gente faça festa, amém? Mas eles não estavam fazendo. E aqui a festa em questão é a festa dos tabernáculos. Então eles descobriram isso, a gente não está fazendo isso. Versículo 15. Por isso anunciaram em todas as suas cidades em Jerusalém: saiam às montanhas, tragam ramos de oliveiras cultivadas, de oliveiras silvestres, de murtas, de tamareiras, de árvores frondosas, para fazerem tendas conforme está escrito. Então o povo saiu, trouxe ramos, eles mesmos construíram tendas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus, e na praça junto à porta das águas, e na que fica junto à porta de Efraim. Todos os que tinham voltado ao exílio construíram tendas e moraram nelas, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. Os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira, e grande foi a alegria deles. Mais uma vez, a alegria. E o que motivou a alegria agora, nesse momento? O fato deles terem praticado a Bíblia. Terceiro ponto, a alegria de praticar a Bíblia. Eles viram o que eles não estavam fazendo, a festa. E qual foi a ordenança aqui? Saiam agora, busquem os ramos de oliveiras, era um costume na celebração da festa dos tabernáculos, e o povo saiu naquele momento. Eles tiveram urgência para praticar a Bíblia. E a consequência dessa urgência foi que eles nunca tiveram uma festa como essa. E por consequência, eles nunca viveram uma alegria como a que eles viveram aqui. Fala que grande foi a alegria deles. Então não existe alegria maior do que praticar a Bíblia. É ou não é? Então a Bíblia não é um livro de teoria só. Para fazer você sair daqui, nossa, que bonita a mensagem de hoje, não é? O que acostuma acontecer normalmente quando a gente pensa assim, é sair de domingo após domingo e não mudar nada de prático na sua vida. E o que você vai fazer amanhã é o que você estava fazendo ontem. E não pode ser assim, irmãos. Tiago 1 nos alerta, no versículo 22. Aqueles que ouvem a palavra, mas não a praticam, enganam a si mesmos. Então, é muito importante entender isso, porque estar aqui na igreja, acordar cedo, ouvir um sermão, não necessariamente vai te fazer uma pessoa melhor. Pelo contrário, pode te fazer uma pessoa pior. Você pode ser mais enganado daqui. E tudo gira em torno do primeiro desafio de hoje, que é ler a Bíblia todos os dias. Entende? Se você deixa passar esse desafio, o seu nível de engano aumenta. Porque você vai achar que já é suficiente o que você está fazendo com Deus. Deus te aceita do jeito que você é,
tá tudo bom do jeito que tá, não tem nada para mudar, e aí o pecado continua dentro de você. E tá bom, você foi cortado, você chorou um pouco no culto, mas nada mudou. E aí domingo que vem você vai chorar de novo, mas nada vai mudar de novo. Então não é esse o ponto. Não termina em ser cortado só. Porque senão isso se transforma só num remorso. E não no arrependimento. E Paulo define remorso, em 2 Coríntios 7, como uma tristeza mundana só. Então não tem nada mais mundano que alguém num domingo da igreja, chorando por algo que não vai praticar amanhã. Agora tem uma outra solução, que é o arrependimento segundo Deus, que produz mudanças. E é isso que aconteceu aqui, o povo praticou e ficou alegre. É simples assim. Se você não tem se sentido alegre no seu dia a dia, talvez falta uma coisa. Falta a Bíblia. E eu quero te chamar a praticar a Bíblia junto comigo. Neemias 9, versículo 1. Nós vamos ler só alguns trechos de 9 e 10. Porque depois leia no seu tempo. O capítulo 9 é em si uma oração gigantesca. A gente vai ler só o final dela. E o capítulo 10 lista uma série de nomes. Neemias 9, 1 fala: no 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram um pano de saco, puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas. Então o culto aqui foi mais curto, né? Durou só 3 horas lendo a Bíblia. Mas espera aí, eles não foram embora mais cedo. Olha o que aconteceu. E passaram outras 3 horas confessando os seus pecados e adorando o Senhor, o seu Deus. Em pé na plataforma estavam os levitas, Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani, que em alta voz clamavam ao Senhor, o seu Deus. E aí na sequência, nós temos uma extensa oração que alguns homens oraram. O que está acontecendo aqui, irmãos? É uma continuação do capítulo 8. E onde que está a alegria aqui? A alegria vai estar no final do capítulo. Calma aí, a gente já vai ler. Se passaram alguns dias. Lembra que o capítulo 8 começa no primeiro dia do 7º mês? Lê comigo de novo o versículo 1 do capítulo 9. No 24º dia. Então se passaram 23 dias entre o começo do capítulo anterior e o começo desse capítulo. Então, eles já tinham lido a Bíblia e estavam lendo todos os dias durante a festa. Eles foram cortados pela Bíblia e eles começaram a praticar coisas que eles não estavam praticando antes. Mas essa foi a parte fácil. Por quê? Eles começaram a praticar pelo mais fácil. Eles fizeram uma festa, não é tão difícil assim, não é? Olha, a Bíblia fala para fazer uma festa, a gente vai ter que fazer uma festa, pessoal. Não é? Feijoada, quarta-feira, para todo mundo. Não é? Você vai ficar tão triste assim? Não. É natural ficar alegre. Mas a Bíblia nos desafia em níveis cada vez mais profundos. Quanto mais você conhece da Bíblia, mais você conhece de você. E mais você conhece do seu pecado. E mais a Bíblia te desafia. Em níveis mais profundos. Isso é incrível. Isso é incrível. E aí, quando eles viram de verdade o coração deles, depois que os dias iam passando, eles decidiram fazer um jejum. Eles decidiram se humilhar. Tinha esse costume de pôr pano de saco. Né? No Natal, normalmente, a gente quer se vestir bem. Imagina você ir de pano de saco. Eles jogavam terra na cabeça. Eles confessaram os pecados por 3 horas seguidas. E no final, eles terminaram orando a Deus. Quarto ponto de hoje. A alegria de mudar de coração com a Bíblia. Então, quando você começa a praticar a Bíblia, algo começa a acontecer. O seu coração começa a mudar. Isso é incrível. Isso é importante, é necessário. Porque antes da Bíblia ser aberta para você, sabe qual era o seu coração e o meu? Um coração duro de pedra. Alguém falava de Deus para você, você não queria ouvir.
Alguém sugeria ir no culto? Não, não é para mim. Estou muito ocupado hoje. Alguém falava algo do seu caráter? Não, você está sendo muito egoísta, muito independente, orgulhoso. Você não aceita outras opiniões. Não, eu sou do jeito que eu sou. Não é assim que a gente era. Isso é um coração duro. E sabe o que eu aprendi esse ano? Uma das minhas orações esse ano é para não ter medo de nada. Porque naturalmente eu tenho medo. É uma grande luta minha, de muitas pessoas na Bíblia. A gente pode ter medo de tudo, na verdade. Finanças, da opinião de outras pessoas, medos com familiares nossos. Então foram áreas que eu fui muito provado na minha família esse ano. Senti muito medo em questões da igreja, do movimento. Entende? Eu me vi rodeado pelo medo. Mas nesse final de ano, eu cheguei à conclusão do maior medo que eu tenho. E esse é um medo que eu não quero abrir mão. O medo de ter um coração duro novamente. Isso sim eu tenho medo. Hoje eu posso dizer, eu tenho mais medo disso do que medo de morrer. Porque o que pode amolecer um coração duro? É muito difícil. É uma rocha. É impenetrável. Nada passa por ele. Você ouve ainda a Bíblia e talvez não tenha efeito. Talvez nada do que eu falei aqui teve efeito para você. Se esse é o caso, talvez o seu coração está duro hoje. Está duro. E a única forma de quebrar uma pedra é uma marretada, não é? Uma marretada. Mas é uma marretada que ninguém pode te dar. Só Deus. E o que você pode fazer é aceitar. E depois que Ele dá a marretada, você se humilha, como os israelitas fizeram. Você jejua. Você confessa os seus pecados. Você ora a Deus. Porque muitas vezes, ainda praticando coisas da Bíblia, o nosso coração pode continuar duro, irmãos. E o mais importante é ter um coração suave. A forma principal para ter um coração mole, e o meu desafio para você hoje é ler a oração que eles fizeram aqui no capítulo 9. Porque o final da oração é assim, versículo 37. Por causa de nossos pecados, a sua grande produção pertence aos reis que puseste sobre nós. Eles dominaram sobre nós e sobre os nossos rebanhos, como bem lhes parece. É grande a nossa angústia. Então, eu cheguei a essa conclusão. Ninguém vai te bater mais do que Deus. Nenhum discipulado é mais duro que o de Deus. E é só olhar para coisas que aconteceram na sua vida, talvez, esse ano. Talvez aconteceram coisas muito difíceis, que você nunca passou antes. E sabe o que é isso? É Deus chamando para te ajudar a ter um coração mole de novo. Suavizar o coração. Mas o que acontece é que muitas pessoas, elas terminam ficando ainda mais duras. E aí chega um ponto que talvez não tenha volta. Mas não aqui para os judeus. Eles terminam orando falando, grande é a nossa angústia. A gente sofreu. E é justo, porque foi o nosso pecado. E agora é a hora de se arrepender. E nesse momento, eu acredito, que o coração deles mudou para valer. Então, esse é o maior milagre moderno. É quando um coração duro, extremamente fechado, orgulhoso, às vezes ainda ateu, ou mesmo religioso, está anos e anos vivendo em tradição, decide mudar e se abrir para a palavra de Deus. Não tem nenhuma fórmula mágica, nenhuma palavra mágica para isso acontecer. É Bíblia e oração. A oração é o que coloca a Bíblia dentro do seu coração. Então, se você ainda tem um coração duro hoje, e percebe isso, é possível mudar. Mas você precisa orar para quebrar essa pedra que está aí. E Deus pode quebrar, amém? Quinto e último ponto, versículo 38, para terminar o capítulo 9. Em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e os nossos sacerdotes. Uau! Então eles decidiram fazer uma carta aqui e assinar a carta. Mas a carta não tinha nenhuma novidade. A carta simplesmente dizia, nós vamos obedecer a Bíblia. Ponto. Essa era a carta. Não tinha nada de revelador.
nenhuma ideia inovadora, nada fora da caixa, nada. Era simplesmente obedecer a Bíblia. E eles assinaram como uma forma de demonstrar o compromisso. Então, isso obviamente é um tratado genérico, a gente vai obedecer o que está escrito, mas se você segue lendo o capítulo 10, depois de um monte de nome aí de pessoas que assinaram, no versículo 28, ele começa a falar alguns itens específicos que eles iam se arrepender. O restante do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo, todos os que separaram dos povos vizinhos por amor à lei de Deus, com suas mulheres, com todos os seus filhos, suas filhas capazes de entender, agora se unem a seus irmãos, aos nobres, e se obrigam sobre maldição, sobre juramento a seguir a lei de Deus, dada por meio do servo de Deus Moisés, e a obedecer fielmente a todos os mandamentos e ordenanças e decretos do Senhor nosso, do Senhor o nosso Senhor. Prometemos não dar nossas filhas em casamento aos povos vizinhos, nem aceitar as filhas deles que se casem com os nossos filhos. Então, algo aqui extraordinário aconteceu. Os líderes se comprometeram, junto com todo o povo, a mudar drasticamente o padrão que eles vinham vivendo. Estabelecer o ideal da Bíblia como padrão. Aqui houve um decreto, agora o ideal não é só mais um ideal distante. Agora é o padrão das nossas vidas. É o que a gente vai viver. E aí eles começam a tomar uma série de decisões, e a primeira já é bem radical. Não vamos dar nossas filhas em casamento aos povos vizinhos, nem aceitar. Então, eles não queriam mais aceitar casamentos com povos estrangeiros, para que isso perpetuasse uma perda de convicções, como já tinha acontecido antes. Então, eles decidiram obedecer ao que a Bíblia falava. Isso levou a uma grande alegria, que é o nosso quinto e último ponto. Alegria de restaurar o padrão da Bíblia. Essa é a história do capítulo 8, 9 e 10 de Neemias. Você vê uma sequência lógica, não é? Primeiro eles leem a Bíblia. Depois, eles são cortados pela Bíblia quando eles compreendem. Depois, eles praticam a Bíblia. Em seguida, a Bíblia muda o coração deles. E uma vez com o coração suave, eles decidem estabelecer a Bíblia como padrão. Você vê a sequência? Essa é a história de Neemias. É muito mais que um muro, você percebe? A história de Neemias gira em torno, na verdade, da Bíblia. Esse é o resumo dessa história. Mas é o resumo da nossa história também. Você já parou para pensar? Isso aqui descreve como a gente se converteu. Isso descreve como a gente veio parar aqui. Porque senão você estaria hoje vivendo a sua vida de antes. Na igreja que você ia, nas tradições que você seguia, vivendo de uma forma religiosa. Não teria nenhum motivo para a gente estar aqui hoje, se não fosse para viver o padrão da Bíblia. O mesmo padrão de Neemias, dos cristãos no primeiro século, é o padrão que nós queremos viver no século 21, irmãos. Isso é um motivo de grande alegria, ou não é? De verdade é. Por isso que nós nos chamamos uma igreja da Bíblia. Não é porque a gente lê a Bíblia só. Não é porque a Bíblia é pregada aqui no púlpito. Senão qualquer igreja é a igreja da Bíblia. Não é porque a gente fica triste de ver nosso pecado. É porque a gente decide, cada dia, cada semana, estabelecer a Bíblia como nosso padrão. Por isso essa é a nossa história. Não é incrível? E começou lá atrás, quando alguém te convidou para estudar a Bíblia. Se você está nos visitando, esse é o convite que eu quero te fazer. Estuda a Bíblia. Mudou a minha vida. Mudou a vida de todo mundo aqui, que é discípulo hoje. E é plenamente capaz de mudar a sua vida também. Uma simples decisão, estudar a Bíblia. E o que você aprendeu no primeiro estudo? Leia a Bíblia todo dia. Então começa lendo a Bíblia. Depois, a Bíblia te corta. Num primeiro momento, talvez, você comece a odiar a Bíblia. Odiar a pessoa que está te falando o que está escrito, simplesmente. Mas uma vez que você começa a praticar e orar e ter um relacionamento com Deus, você vê a mudança que isso gera na sua vida. Você começa a amar a Bíblia. Não é? Você começa a fazer por prazer. E daí, vai chegando em níveis mais profundos que a Bíblia muda o seu coração. Você se percebe uma outra pessoa, não é? E aí você decide, eu quero esse padrão para a minha vida.
E eu quero viver com pessoas que têm esse padrão também. Esse é o resumo. Neemias 8, 9 e 10. Em conclusão, irmãos. Você quer entender o poder da Bíblia e a importância dela na sua vida e na igreja hoje? Faz um teste. Na verdade, eu estou te fazendo um teste, mas não é para você fazer mesmo, tá? Só para explicar. Mas faz um teste. Tira a Bíblia da equação. Tira a Bíblia. E você vai chegar na sua vida de antes religiosa. Então, é curioso, mas as pessoas hoje em dia ainda estão falando para você ler a Bíblia, mas sem a Bíblia, não é? Ah, lê esse outro livro aqui, ele fala da Bíblia, é mais fácil, não é? Agora, tira a Bíblia de ler a Bíblia, o nosso primeiro ponto. Não faz sentido, mas é o que acontece. Tira a Bíblia da equação do segundo ponto, de ser cortado pela Bíblia. Tenta cortar alguém sem usar a Bíblia. Isso vai fazer que as pessoas te odeiem. E é o que acontece hoje, né? Mais e mais pessoas odeiam os cristãos porque eles não usam a Bíblia. Eles falam a opinião deles só, não é verdade? Pratica a Bíblia sem a Bíblia. E aí você vai ver as maluquices que tem por aí, não é? De óleo, de não sei o que lá, o paninho que você tem que comprar para se enxugar com... Entende? Não faz o menor sentido. Simplesmente porque não está na Bíblia. Se fizesse sentido, estaria. Quarto ponto. Tenta mudar o seu coração sem a Bíblia. É impossível. O nosso coração é tão duro e fechado que só uma arma poderosa pode mudar. E por último, vive o padrão da Bíblia sem a Bíblia. Vai ser qualquer outro padrão de qualquer outra coisa que a gente está fazendo, menos cristianismo. Então, irmãos, que a nossa alegria esteja no Senhor esse fim de ano, amém? Que a nossa alegria esteja na Bíblia. Se você só tomar uma decisão hoje, essa decisão vai mudar tudo. A decisão de ser grato pela palavra de Deus que está nas suas mãos. Homens e mulheres deram a vida deles por aquilo que nós temos agora. Então, grande deve ser a nossa gratidão. O que a gente tem aqui é muito precioso. E é o que vai reger as nossas vidas se a gente der o poder daquilo que é mais poderoso. E para Deus seja glória. Amém.